Bom dia, pessoal. Nós temos estudado o livro de Apocalipse. O pastor deu a introdução a respeito do livro, que é a Revelação. Nós já estudamos aqui a carta às duas igrejas, que foram a igreja de Éfeso e Esmirna. E hoje nós estaremos estudando a carta à igreja de Pérgamo. Quando a gente for estudar essa lição, a gente percebeu o quanto é contemporâneo e atual esses estudos. Os mesmos conflitos e dificuldades e desafios que a igreja passou ali, a igreja da Ásia passou, são os desafios que a igreja contemporânea tem passado. E nós vamos estudar aqui, são exatamente os mesmos problemas e dificuldades que a igreja contemporânea tem passado. Para que a gente possa entender a mensagem da carta, a gente precisa entender também o contexto histórico na qual a igreja estava colocada ali. É como daqui 100 anos, se Jesus ainda não tiver voltado, eu creio que sim, algum estudioso foi estudar a igreja, o evangélico, o movimento evangélico no século 2000, século 20, século 21, ele vai resgatar o contexto histórico para ver também qual o contexto que a igreja estava inserida. E quando a gente foi buscar esse contexto histórico aqui no estudo, a gente entendeu e aprendeu que a igreja de Pérgamo era uma cidade com um passado glorioso. Era uma cidade muito importante, uma grande cidade da Ásia. E, segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. Ali, Pérgamo começou a se destacar em função da grande biblioteca que existia ali. E Pérgamo também foi capital da Ásia 400 anos. Ela foi capital também do reino Seleucia, até o ano 133 a.C. Átalo III, que foi o rei da Seleucida, o último de Pérgamo, passou o reino a Roma em seu testamento, e Pérgamo tornou a capital da província romana da Ásia. Pérgamo também era um grande centro cultural. Ali estava a maior biblioteca. Ela era famosa porque possuía 200 mil pergaminhos. E ela era a segunda maior do mundo. E só era superada por Alexandria. A palavra pergaminho é derivado de Pérgamo. Interessante porque que surgiu o Pérgamo, o pergaminho. Existia uma disputa entre o Egito e Pérgamo com relação ao tamanho da biblioteca. E quem era fornecedor do papiro para que os livros fossem escritos era o Egito. E como forma de boicotar a biblioteca de Pérgamo, o Egito simplesmente suspendeu o fornecimento daquela matéria-prima e embargou o envio desses papiros para Pérgamo. Aí foi então que inventaram o pergaminho, que nada mais é do que um couro alisado, e esse pergaminho veio superar em muito o papiro. Enfim, Pérgamo se vangloriava, se exaltava em função do seu conhecimento e da sua cultura. Pérgamo também tinha outro destaque, infelizmente, negativo, que era por causa do paganismo religioso. Lá em Pérgamo ficava um grande panteão. O que é um panteão?
Panteão era procurado o lugar mais alto da cidade, e ali era construído um templo, onde se colocava ali todos os deuses que eram adorados e venerados naquela cidade. É como você fosse hoje ali em Ouro Preto. Eu não sei quem já foi ali em Ouro Preto. Você percebe e observa que todas as igrejas são no alto da cidade. Aquilo ali é um panteão aos ídolos. Em Pérgamo estava a sede de uma famosa escola de medicina. E para aquela cidade se peregrinavam e convergiam todas as pessoas que estavam doentes em busca de cura, de tratamento. E a crendice misturava-se a ciência, a crendice e a ciência, como hoje no Brasil, né? O Brasil, a gente percebe exatamente isso, né? Onde se mistura a ciência com a crendice. É por isso que tem muito curandeiro, e certamente ali também tinha. E tinha o Deus, né, que curava também ali. Galeno era um médico só superado por Hipócrates. Hipócrates é aquele em que tem o juramento, né, de que o médico presta quando ele vai formar. As curas muitas vezes eram atribuídas ao poder do deus serpente. Tanto é que até hoje, né, o símbolo da medicina é uma taça envolvida por uma serpente. Isso vem de lá, do passado. Em Pérgamo também estava o centro asiático do culto ao imperador. Foi o primeiro culto instituído a uma pessoa viva. Porque normalmente os deuses eram frutos da imaginação do homem, construído pelo homem, mas aqui não. Aqui foi instituído o culto ao imperador vivo, e era o imperador Augusto. O anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Ou seja, Augusto, ele era mais venerado, mais adorado do que o próprio Cristo. Ele que era considerado o anticristo. Ali havia um panteão para todos os deuses. Isso era símbolo de lealdade a Roma, uma cidade eclética, de espírito aberto, onde a liberdade religiosa reinava desde que observassem esses detalhes do culto ao imperador. Isso é muito comum, né? Em sociedades comunistas, onde o imperador se coloca como Deus. Aqui a gente vê na Coreia do Norte, onde o imperador é que tem que ser adorado. Inclusive, não pode nem parecer triste diante do imperador. Mesmo com toda luta, problema, perseguição, o súdito daquele imperador da Coreia, ele tem que estar alegre e sorridente diante do imperador, porque ele que é o Deus, ele que é o venerado. Era nesse contexto que a igreja de Pérgamo estava situada. E naquela comunidade havia essa igreja, uma igreja com tantas outras, mas com alguns traços distintos. Ela tinha alguns pontos de destaques, mas ela necessitava de restauração. A carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus, a nossa igreja, a igreja contemporânea, a igreja Vida Nova, a igreja evangélica no mundo. Esta carta é endereçada para nós. Não é uma carta apenas para a igreja de Pérgamo. Ela também é transportada para nós. A mensagem dessa carta, ela fala profundamente para nós, para você, para mim, para a igreja Vida Nova. Para a igreja presbiteriana do Brasil ou para qualquer outra igreja ou denominação que professe Jesus Cristo como Senhor dessa igreja. Existia um perigo que estava assaltando aquela igreja e se tornava a linha divisória entre a verdade e a heresia. Segundo um grande teólogo, John Stott, diz que o ponto de discórdia da igreja não era entre o bem e o mal, e sim entre a verdade e o erro. George Led diz que o pecado dos Efésios era intolerância rude, e o pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância e o liberalismo.
qualquer semelhança não é mera coincidência com a igreja atual, né? Temos vivido uma tolerância e um liberalismo tão grande nas igrejas, em que o nada a ver tem sido a tônica, muitas vezes, até do púlpito, e no meio da igreja, onde se convive pacificamente com o pecado, sob o pretexto de nada a ver. Como a igreja, então, pode permanecer na verdade, sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como, então, que uma igreja é capaz de enfrentar o martírio, pode permanecer fiel diante da tática de sedução? A palavra Pérgamo significa também casado. A igreja, meus amados, ela tem a figura de noiva. E como é noiva, ela precisa estar comprometida com o seu noivo, que é Cristo. E essa palavra Pérgamo tem esse significado de estar comprometido. E casamento é comprometimento, é aliança. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando na igreja é definido como a Grande Babilônia, que é chamada também a mãe das meretrizes, enquanto a igreja ela é definida como a noiva de Cristo. E o ponto central dessa carta, na verdade, é alertar aquela igreja, como a nós, igreja contemporânea, os riscos, o perigo do povo se misturar, do povo de Deus se misturar com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Esse é o grande desafio da igreja. Manter-se santa, como noiva, imaculada, sem mácula. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos agora discorrer um pouco sobre esse texto, e é exatamente a carta que Jesus escreveu àquela igreja. Diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tendo todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que te sustentam, o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Jesus disse: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde habitas. Jesus conhecia a morada, Jesus conhecia a habitação deles. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que conhecia a habitação deles. Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu sei o que vocês passam, eu sei as dificuldades, as lutas que vocês enfrentam, mas estou feliz com vocês, porque apesar dessas dificuldades, apesar dessas lutas, apesar desses desafios, apesar dessa interferência, dessa ingerência do mundo, dessas práticas mundanas que existem na cidade, vocês permaneceram fiéis.
vocês permaneceram fiéis. Cristo vê ali uma igreja que estava instalada no meio da morada de Satanás, o acampamento do diabo. Satanás, segundo John Stott, é aquele que pretende e deseja, nos enganar. Muitas vezes a gente ainda traz na mente a caricatura medieval de Satanás. Para a gente, ele é aquele que, para muitas pessoas, acha que Satanás é aquele que aparece com chifres, com cascos de cavalo, com rabo. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que o diabo, ele é um ser espiritual inteligente. Ele é poderoso e, infelizmente, inescrupuloso. E Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo chamou Satanás de potestade do ar. Satanás tem um trono e um reino sob o seu comando, e ele também tem um exército de espíritos malignos que a palavra de Deus os identifica como dominadores de um mundo tenebroso, como forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o Satanás não apenas habitava na cidade, mas ele estava ali instalado com o seu trono naquela cidade. O trono de Satanás não estava num local, num edifício. Ele estava instalado ali na cidade, no centro da cidade, no meio da cidade, no contexto da cidade. Adolf Paul, ele interpreta da seguinte forma: recomenda-se não relacionar o trono de Satanás com determinados prédios, mas antes com a cidade inteira, no qual os membros da comunidade viviam dispersos. Estava em questão algo ligado à atmosfera. E Pérgamo, enquanto centro helenista em sua totalidade impressionante, com tudo o que ela irradiava em termos religiosos, culturais e políticos, de forma tão atordoadora. É como a gente fala hoje o sistema, O diabo dominava o sistema ali em Pérgamo. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde o diabo reina, predomina a cegueira espiritual. Muito atual isso, A gente percebe isso, que muitas pessoas têm vivido no paganismo, na adoração a outros deuses, vivido uma mentira religiosa, uma perseguição ao povo de Deus, talvez não uma perseguição violenta, mas uma perseguição através da sedução. O reino de Satanás é exatamente onde reinam as trevas. O diabo é o dominador deste mundo tenebroso. E ele odeia a luz. E como o Senhor fala que nós precisamos ser luz, nós também somos odiados por ele. Ele é um mentiroso, o diabo é enganador. Ele cega o entendimento dos descrentes. E ele instiga os homens a pecar e induz ao erro. Cristo não apenas conhece a obra da igreja, mas ele conhece também as tribulações da igreja. Ele conhece as tentações pelas quais a igreja é submetida. Enfim, quando ele diz que ele conhece a habitação da igreja de Pérgamo, ele estava dizendo: olha, eu sei o contexto em que vocês vivem. Eu sei as lutas pelas quais vocês têm passado. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade pagã, com valores mundanos, com heresias que bombardeiam
insistentemente, inconstantemente e constantemente a toda a igreja. Cristo não conhece apenas a habitação daquela igreja, mas ele conhece também a lealdade que aquela igreja lhe dedicava. A despeito do poder do culto pagão a Zeus e Esculápio e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo só professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido suas próprias convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa. A perseguição religiosa não os intimidou. Ou seja, aquela igreja passou por perseguição e, não obstante a isso, ela permaneceu fiel. Ela não se dobrou diante de outros deuses. Ela não adorou outros deuses. Ela adorou somente o Senhor Jesus. Aquela igreja suportou provas terríveis. O pastor daquela igreja, que era Antipas, foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo até ficar vermelho. Ele morreu sufocado e queimado. Mas ele resistiu e não se apostatou da fé, ele resistiu até a morte. Eu fico imaginando, meus queridos, uma situação pela qual aquela igreja passou, cujo pastor foi morto, foi um mártir, porque ele foi assado, dentro de um touro de bronze. E ele não negou a sua fé. Aquele povo, aquela igreja, mesmo diante das ameaças de morte, assim como o pastor daquela igreja manteve seu testemunho, manteve a sua fé, manteve a sua adoração, a sua fidelidade ao Senhor Jesus. O que se pode perceber nesta carta é que mesmo diante de um ambiente hostil, existe a possibilidade de mantermos a fidelidade ao Senhor Jesus. E é exatamente dessa fidelidade que o Senhor Jesus se agrada. Às vezes a gente não está submetido a adorar outros deuses, outros ídolos, mas nós nos sucumbimos, a negarmos o Senhor. No ambiente que a gente trabalha ou estuda, sei lá, um ambiente que a gente convive, e ali a gente não testemunha da fé que professamos no Cristo vivo. Interessante que precisamos agradar o Senhor através da nossa fidelidade. Cristo também vê uma igreja que infelizmente começa a negociar a sua verdade. Parece uma contradição, Como que uma igreja que é fiel e tem o elogio do Senhor Jesus, agora começa a negociar a verdade? Jesus disse: eu tenho todavia contra ti algumas coisas, uma visão equivocada sobre a doutrina do Evangelho e da liberdade cristã. Era a raiz da qual surgiram maus costumes que foram prontamente denunciados e condenados pelo Senhor Jesus. Como o diabo não logrou êxito contra a igreja usando perseguição, mudou a sua tática usando a sedução. Eu acho que hoje essa é a tática do diabo com a igreja. Seduzindo a igreja. Mesmo que a igreja não se dobre diante de outros deuses, mas se dobra diante dos prazeres do mundo. Diante das propostas do mundo, diante da corrupção. Não é apostasia aberta, mas ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é boa. Esse é o conceito. Quantas igrejas hoje se enveredaram por este caminho? E nós vimos pessoas que eram líderes, que hoje convivem abertamente com outras seitas, com outras religiões, que
que negam completamente a Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. E assim como hoje, ali no passado, aquela igreja começou a abrir a guarda e ceder diante da sedução e do engano religioso. Vivemos um momento de sincretismo muito grande em nossa nação. Quando a gente ouve alguém falar no nome de Jesus, a gente logo identifica e rotula aquela pessoa como servo de Deus. E nem sempre é. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e aqueles que caem, infelizmente. Meu filho participa de uma igreja no Rio de Janeiro, e era uma igreja que fazia parte da igreja presbiteriana. E começaram a surgir algumas práticas mundanas ali no meio, não da igreja, mas no meio das igrejas ali no Rio de Janeiro, que é o liberalismo e a tolerância. E o conselho daquela igreja, muito incomodada com aquela situação, procurou o presbitério para denunciar aquela situação. E a proposta que receberam era de que os incomodados se retirassem. Foi preciso eles se desligarem daquele presbitério, da igreja, exatamente porque já estavam infiltrando ali algumas práticas perniciosas, permissivas, em que se contrapunham com a santidade e com a palavra de Deus. E a gente tem percebido e visto isso muito nitidamente em nossos dias. Igrejas que têm aberto mão da pureza em favor de um crescimento sem um controle e sem um critério que seria a santidade. Então, Cristo viu, né, aquela igreja ceder às pressões do mundo. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Todos nós conhecemos essa história de Balaão. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro. Mas quando ele abria a boca, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Ele só conseguia abençoar. E por isso Balaque ficou brabo com Balaão. E por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel, não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Não é isso que tem acontecido? Às vezes a gente acha que a perseguição vai vir com violência, igrejas invadidas por pessoas violentas, atacadas. Pode sim vir assim. Mas o que a gente tem percebido são práticas sorrateiras, penetrando no meio da igreja, minando a santidade da igreja. E foi exatamente isso que Balaão aconselhou que fosse feito. Ele aconselhou uma mistura, incitar aquele povo ao pecado, aconselhou infiltrar no meio do povo de Deus. Enfim, ele ensinou como armar uma armadilha. E aqueles homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. E a gente percebe que os seguidores de Balaão até hoje, eles não possuem integridade de alma. Se vendem por qualquer preço, não importa o valor. Pode até ser religioso, mas se caracteriza por uma vergonha e por um defeito na vida espiritual.
A doutrina de Balaão não se refere antes à frouxidão, à perda de posição e separação. O pecado enfraquece a igreja. E a gente tem visto muitas igrejas pobres, nuas, fracas, por causa do pecado. A igreja, meu amado, só é santa, só é forte, se ela for uma igreja santa. E aqui eu quero dizer que santo não quer dizer que eu não tenha pecado. Eu posso pecar, mas me arrepender desse pecado e buscar o Senhor. E profundamente entristecido com o pecado, me voltar para o Senhor. Sempre que a igreja se mistura com o mundo, ela adota o estilo do mundo. Ela perde o seu poder, ela perde a sua influência. É isso que acontece quando a igreja se mistura do mundo. Mas interessante que quando Jesus faz a oração ao Pai, ele fala, olha, eu não os peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é que vamos viver um monasticismo separados do mundo, no lugar isolado, no mosteiro. O grande desafio é estarmos no mundo e mantermos a santidade, mesmo diante das propostas da sedução do mundo. Este é o grande desafio da igreja. Ser luz na terra, luz nas trevas e sal da terra. É estar no mundo e não fazer parte do mundo. Este era o grande desafio para a igreja de Pérgamo, como é o grande desafio para a igreja contemporânea. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Versículo 15. Outro sim também tu tens, o que a mesma forma tem sustentado a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Eles diziam o seguinte, nós estamos mais não estamos mais debaixo da tutela da lei. Nós estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Essa era a doutrina dos nicolaítas, a doutrina da liberdade, da imoralidade, da libertinagem. Os nicolaítas ensinaram que o crente não precisava ser diferente. Tudo que o mundo faz, eu posso fazer. Porque quanto mais se peca, mais graça recebe. Quanto mais se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade de perdão. Irmãos, é o espírito do engano. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos. Eles deveriam se conformar com o mundo. Por essa razão, Jesus nos diz que odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. A mesma coisa que era odiado em Éfeso, era tolerado em Pérgamo. Satanás usou essas ciladas naquela época. Satanás fez armadilhas para os crentes daquela época. E esse perigo existe ainda até hoje. Eu posso ser fiel à doutrina, eu posso ser fiel à fé e, no entanto, perder a santidade. Isso ocorre exatamente por causa da sutileza do nosso inimigo. Os crentes daquelas cidades, não todos, é claro, existia ali um grande remanescente fiel, mas alguns crentes daquela cidade participavam daquelas festas pagãs sem adorar aos seus deuses. Não percebiam que estavam comprometidos grandemente. Eles estavam comprometendo a santidade, porque as festividades pagãs faziam parte da estrutura social daquela época. Os balamitas e os nicolaítas diziam, tudo bem, não tem problema.
Você pode participar, não precisa nem adorar. É possível você estar presente, participar do mesmo ambiente, ouvir as mesmas conversas, às vezes conversas imorais, conversas que não edificam, e não sofrer qualquer tipo de contaminação. Era isto que alguns crentes daquela cidade defendiam. Tudo bem, eu posso estar lá, sem participar, sem adorar, sem me dobrar, sem me curvar àquele Deus. Mas posso participar das festas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no segundo livro aos Coríntios, capítulo 6, 17, ele faz uma advertência muito grande. Saiam do meio deles e se separem. Essa diferença com relação ao mundo não significa que o cristão deve viver de forma isolada, não significa que a gente deve desprezar, não significa que a gente deve odiar menos ou ter em menos conta o mundo. Porque mesmo Paulo diz, fiz-me fraco com os fracos com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos com o fim, por todos os modos, salvar alguns. Ele afirmava que era capaz de se dar bem com qualquer um, mas não se tratava de baixar o cristianismo até o seu nível. Na verdade, era elevar os outros ao nível do cristianismo. Foi isso que Paulo fez lá em Atenas, né? Quando ele estava ali no Areópago, ele vendo que aquele povo adorava inúmeros deuses e tinha um Deus desconhecido. O que ele fez? Ele falou daquele Deus desconhecido. E esse é o papel da igreja. Não se rebaixar ao mundo, mas trazer o mundo ao nível de Cristo, ao nível do Evangelho. Quando nós nos propomos evangelizar em determinados lugares, ali aquele povo tem que ver a igreja do Senhor Jesus, uma igreja santa, e querer, desejar fazer parte dessa igreja. Não o contrário, a igreja descer ao nível, assim como fez o filho pródigo, e se alimentar, desejar se alimentar da comida de porcos, né? A partir do versículo 16, a gente vê o julgamento de Cristo àquela igreja. E Jesus fala, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Jesus exorta ali aquelas pessoas que estavam em faltas. Jesus os exorta para arrepender, fala, arrepende-te do liberalismo, que já começa a estabelecer no meio da igreja. E começa assim, irmãos, é com pouco. Às vezes, começa sutilmente e vai minando a santidade da igreja. Daí a pouco a igreja está fraca, porque está vivendo no pecado. A disciplina na igreja é algo essencial, porque o objetivo da disciplina é exatamente voltar à santidade, buscar a santidade. Arrepender-se para passar por um processo de purificação. Por isso é necessário buscar o perdão de Deus. É necessário irmos aos pés de Jesus todo dia, confessarmos os nossos pecados, crendo que o Senhor é poderoso para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Jesus sabia que nem toda a igreja estava contaminada, mas a advertência é dirigida a todos. A igreja é um corpo, e quando um sofre, quando um peca, toda a igreja sofre. Quando um é honrado, todos se alegram. Quando houver contaminação em virtude dos balamitas e dos nicolaítas,
sempre existirá a necessidade de arrependimento. E isso implica num processo. Isso implica em confessar e abandonar as práticas do pecado, as práticas contrárias aos ensinamentos de Jesus. Era necessário que aquela igreja expurgasse o pecado da tolerância, o pecado da libertinagem moral. A igreja precisava se arrepender do seu desvio doutrinário, do seu desvio de conduta. A verdade e a vida precisam ser pautadas pela palavra de Deus. Jamais podemos deixar de ter a Bíblia, a palavra de Deus, como nossa regra de fé e prática. O nosso alvo é a santidade. Caso contrário, toda a igreja é disciplinada por falta de santidade. A igreja precisa arrepender-se da sua tolerância, do seu erro. A igreja precisa voltar à santidade. A igreja precisa rejeitar as obras do nicolaítas, ou seja, a permissividade dos baalamitas, que é a sedução. A igreja precisa abandonar esse tipo de prática. O pecado da igreja de Pérgamo era exatamente a tolerância ao erro e ao pecado. Hoje nós vimos nas igrejas, as chamadas igrejas inclusivas, que nada mais é a tolerância com o pecado, onde todo tipo de prática que são condenadas pela palavra de Deus são aceitas a título da inclusão. Porque segundo essas igrejas, o amor deve ser a nossa bandeira e a nossa união. Mas não é um amor Deus, que é a fonte de todo o amor, mas é o amor pregado pelo mundo. Um amor sem responsabilidade, um amor sem compromisso, um amor sem verdade. Jesus então anuncia a sentença àquela igreja com juízo. A falta de arrependimento só tem uma consequência, que é o juízo. O Senhor pode disciplinar a igreja rebelde para que ela possa ser ensinada a voltar para os caminhos. Não existe uma regra para a disciplina, né? Mas aqui tem uma advertência. Olha, se vocês não se arrepender, eu venho a ti. Isso quer dizer que eu vou vir com cajado. E o cajado era para poder colocar a ovelha no trilho. E ele diz ainda, pelejarei com a espada da minha boca. É a mesma palavra que nós vimos lá em Apocalipse 1,16. E a mesma de João. A ira do Senhor é mortífera para os que fizeram outros cair. A palavra de Deus nos fala que é inevitável o escândalo. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. O juízo sobre essas pessoas pelo qual vem o escândalo vai ser terrível. Jesus vai vir com um juízo condenatório contra todos aqueles que permanecerem impenitentes, contra aqueles que se desviaram da verdade. A igreja de Pérgamo foi infestada com homens de mentes corruptas que fizeram o que puderam para corromper a fé dos membros daquela igreja. Quem tem verdade, a verdadeira espada é Jesus. É uma espada afiada, que nenhum coração, por mais duro que seja, não pode ser cortado. Essa espada pode fazer a separação entre a alma e o espírito. Isso quer dizer que entre a alma e esses hábitos dos pecadores. É uma espada com duas extremidades.
Há uma extremidade para fazer uma ferida e uma extremidade para abrir uma ferida inflamada para curar. Não há nada que escape à extremidade dessa espada. Se nos desviarmos da mão direita, há uma extremidade naquele lado. E se for para a esquerda, também vai cair para outra extremidade daquele lado. No versículo 17, Jesus fala do prêmio aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Quem tem ouvidos, ouça. Nessa carta, Jesus promete 3 coisas ao homem que vai sair vitorioso. Primeira coisa, Jesus diz que os vencedores comerão do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná. Quando cessou, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, conta uma lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Receber o maná escondido significa desfrutar da era messiânica. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Então a promessa de Deus aos que se permanecerem fiéis é exatamente comer desse banquete, das iguarias que teremos no céu. Participar desse banquete lá no céu com o Senhor. Bengel diz que diante desse manjar, o apetite pela carne sacrificada aí deve desaparecer. O maná, na verdade, era o pão de Jeová, o cereal do céu, era o alimento celestial. Os crentes não devem participar de banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes do céu, porque Jesus é o pão do céu. Então essa foi a primeira promessa, primeiro prêmio aos vencedores. O segundo prêmio, Jesus diz que os vencedores receberão uma pedrinha branca. Nós vimos aqui no texto, lhe darei uma pedrinha branca. No mundo antigo, a pedra branca significava muitas coisas. Primeiro, segundo a lenda rabínica, pedrinha branca. No mundo antigo, uma pedra branca podia significar muitas coisas. Os tribunais antigos usavam pedrinhas brancas e regras para registrar o veredito dos jurados. Uma vez que o promotor e o defensor tinham desenvolvido suas argumentações, o jurado expressava seu veredito colocando pedras brancas ou negras, segundo fosse inocente ou culpado, numa a uma. A sentença de inocente correspondia a uma maioria de pedras brancas e do culpado uma maioria de pedras negras. A pedra branca então significava inocência. Aqui significaria que o cristão fiel é declarado inocente no tribunal pelos méritos de Cristo. E no texto que vimos fala que nessa pedra branca vai estar escrito o nome daquele que está fiel. Na antiguidade usava-se também um objeto chamado tessera. Era um pequeno tablete de madeira, metal ou pedra, sobre o qual ia uma inscrição especial. A possessão de uma tessera conferia ao seu possuidor alguns privilégios especiais. Isso significaria que o cristão possui o direito e o privilégio de receber gratuitamente de Cristo o dom da vida. Os vencedores dos jogos atléticos, em geral, recebiam uma tessera que se acreditava sua qualidade de tais e lhes permitia livre acesso aos jogos, espetáculos e diversões públicas. Isso significaria que o cristão é o atleta vitorioso de Cristo que recebe seu prêmio e participa da honra e glória do seu Senhor. Os grandes gladiadores eram os heróis mais admirados por Roma.
Em geral, o gladiador devia pelejar até que algum contendor o matasse. Mas se algum gladiador tivesse ganhado honras especiais e sua carreira tinha sido particularmente brilhante, ao envelhecer estaria livre da obrigação de seguir pelejando, permitindo que se aposentasse com honras. Tais homens receberiam uma terceira que tinha escritas letras SP, iniciais em que latim significa homem cujo valor foi provado, além de toda dúvida possível. Que na verdade, essa pedrinha branca significa é honra. Aquele que permaneceu fiel. Aquele que não cedeu à sedução. Aquele que não cedeu ao liberalismo. Ele será honrado com essa pedrinha branca e com seu nome escrito. O mais provável é que João esteja dizendo, seus amigos pagãos, e o mesmo faziam vocês quando eram pagãos. Portanto, amuletos e encantamentos com inscrição supersticiosas neles. Pensam que esses amuletos lhes trazem boa sorte e segurança. Vocês não necessitam de tal coisa, porque conhecem o nome único, Deus verdadeiro, e isso é suficiente para estarem sempre seguros na vida e na morte. O pagão colocava sua confiança no amuleto supersticioso. O cristão, ao contrário, ele tem convicção e ele tem confiança somente no nome de Jesus. E em terceiro lugar, outro prêmio que o Senhor nos prometeu é que os vencedores receberão um novo nome. John Stott diz que o maná escondido é Cristo, o novo nome é Cristo. Vamos dedicar com o maná escondido e compreender o novo nome. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente, como são conhecidos. Aqueles que veem agora como espelho, indistintamente o verão face a face. Concluindo nosso estudo desta manhã, meus queridos, precisamos compreender a mensagem que foi endereçada àquela igreja. Era uma igreja fiel à adoração ao Senhor. Não se dobrava diante de outros deuses, mas, contudo, cederam à sedução e ao liberalismo. E a mensagem para nós nesta manhã é que o que o Senhor requer de nós é uma igreja santa. E que, diante das propostas que se apresentam diante de nós, diante das oportunidades de usufruir das propostas do mundo e dos prazeres do mundo, é nos voltarmos para o Senhor, nos dobrarmos diante do Senhor, mantendo-nos fiéis ao Senhor, mas mantendo também santos diante de Deus. E que Deus, de fato, possa nos abençoar, fortalecer a nossa fé, para nos voltarmos cada dia mais e mais ao Senhor. E uma das formas de fortalecer a nossa fé é estudando a palavra de Deus. Uma forma de fortalecer a nossa fé é estarmos em comunhão uns com os outros. Uma forma de fortalecer a nossa fé é estarmos em oração. E essa semana nós teremos a semana do clamor. E a oportunidade que temos de nos voltarmos mais para o Senhor. Que esta seja o nosso ponto de partida, já que às vezes a gente pode estar frio, desanimado, e como frio e desanimado pode ser um ambiente, a terra propícia para que essas propostas de sedução e de liberalismo possam se apresentar diante de nós e que a gente possa de fato nos fortalecer no Senhor. Eu quero dizer também que não é pelo nosso próprio esforço, somente voltados para o Senhor, nós somos capazes de mantermos santos diante dEle. E que Deus nos abençoe. E que essa lição, que essa carta escrita para a igreja de Pérgamo, ela seja atual para a igreja Vida Nova, para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. O Deus que foi exposta às nossas vidas.
Ó Deus, sabemos que talvez não tenham sido claros, mas o Santo Espírito do Senhor possa, Deus, estar trabalhando nos corações, ó Deus, e fazendo com que essa palavra, que essa semente possa germinar nos corações e possa nos despertar, ó Deus, a viver uma santidade diante do Senhor. Deus, não nos dobramos diante da idolatria, diante da adoração a Deus pagãos, mas às vezes, ó Pai, nos deixamos, ó Deus, levar, ó Deus, pela sedução do mundo, pelo liberalismo do mundo, pelo nada a ver, ó Deus, pelos prazeres, ó Deus, pelo que o mundo nos oferece, ó Deus, e nos esfriamos, ó Deus, ao ponto de que essas propostas, ó Deus, venham seduzir os nossos corações, a nossa mente, ao ponto de nos afastarmos do Senhor, ó Deus, e tornarmos frios, ó Deus, e insensíveis, ó Deus, à Tua palavra e ao toque do Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que jamais venhamos nos afastar, ó Deus, diante do Senhor. Deus, que venhamos nos manter santos, ó Deus, como noiva do Senhor, ó Deus, e que aguarda a vinda do seu noivo. Abençoa a Igreja Vida Nova, abençoa a liderança desta igreja, que de fato, ó Deus, possa estar, ó Deus, imbuído, ó Deus, em pregar a santidade no Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Deus abençoe, meus queridos.